O Via Justiça de hoje é sobre a Lei da Palmada que já está valendo no Brasil. Nossos convidados, o juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, da Primeira Vara de Família e Sucessões de Sete Lagoas, e o presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, Silvio Augusto Tarabal Coutinho. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei da Palmada, ou oficialmente Lei Menino Bernardo, entrou em vigor no dia 27 de junho, depois de muita polêmica. A lei proíbe castigo físico contra crianças e adolescentes e prevê tratamento psiquiátrico para pais que agredirem filhos. Pergunto para o senhor, doutor Carlos, a Lei da Palmada é boa ou ruim? É um avanço ou um retrocesso legal? Olha, refletindo sobre o assunto, eu me vejo obrigado a ser favorável a essa lei, tanto por experiência profissional quanto pessoal. Eu, felizmente, fui criado sem jamais ter levado uma palmada. E confesso que nunca dei grandes problemas para os meus pais, tenho uma família muito bem estruturada, então, como eu sou o exemplo de que é possível se criar um filho sem qualquer tipo de violência e ter um sucesso razoável, e crio minha filha de 9 anos da mesma forma, então eu entendo que a lei, eu não sei se um avanço, porque na verdade eu costumo se dizer que não é a lei que molda a sociedade é que molda a lei. Mas a lei, ela vem para reforçar a ideia de que a nossa sociedade não tolera mais esse tipo de situação. Doutor Silvio, com a lei em vigor, o senhor acredita que os pais deixarão de bater nos filhos? Bem, Carlos, eu, no primeiro momento, até penso que não haveria nem a necessidade, né, da existência da lei. O ideal era que não se tivesse essa lei Menino Bernardo, porque, de fato, na família, o que a gente espera é que nunca haja violência, né? Muito pelo contrário, as relações deveriam ser presididas realmente pelo carinho, pelo afeto. Mas eu tenho minhas dúvidas se a população vai efetivamente cumprir. Nós sabemos que existem uma série de leis aí, inclusive de ordenamento penal, e muitas vezes essas leis são descumpridas. Eu acho que a questão cultural, infelizmente, ela ainda é muito forte. Talvez não nos grandes centros urbanos, mas principalmente nos rincões do Brasil, eu tenho muita dúvida a respeito da eficácia dessa lei e acho que veio em boa hora. Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte. Os pais devem usar castigos físicos. Qual é a melhor forma de educar? A gente não deve dar palmada, nem bater, nem gritar com os filhos, porque isso eu acho que já é uma coisa de antigamente. Hoje o diálogo, o castigo com sabedoria, sem machucar, é o melhor. Bater de forma violenta não funciona em nada, só causa revolta mesmo. Impõe medo, né, nos filhos e respeito, né, um pouco de respeito para com os pais, né. Eu acho que seria mais na conversa, no exemplo, de você mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. Criar esses conceitos nela, acho muito melhor do que você castigar. Porque o castigo traz o medo. E a conversa traz o respeito. Acho que não é aconselhável, porque pode dar um tipo de revolta, de sentimento negativo na criança. Isso não resolve bater, você vai acabar batendo, o filho vai acabar resolvendo, aí já fica revoltado da vida. Doutor Carlos Eduardo, comentário do senhor sobre a fala popular. Bom, eu confesso que não sei se todos foram sinceros, porque como, né, o doutor Silvio bem colocou, nós temos uma cultura de violência e a família é a base da sociedade. Então, é um discurso muito bonito, mas como eu disse, eu acho que a questão da lei em si, ela traz à tona a discussão sobre o assunto e obriga as pessoas a se posicionarem. Então, ainda que nem todos tenham sido sinceros, percebe-se que cria constrangimento em quem bate, em quem agride. Outro dia, conversando com a minha própria esposa mesmo, perguntei para ela o que você acha sobre a Lei da Palmada. E ela brincou comigo sobre aquela velha história de pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, assim, palmada em mim, não. Né? Quer dizer, palmada no outro, talvez alguns aceitem, mas palmada em si ninguém aceita. Então, eu confesso que, como o doutor Silvio colocou, eu acho que vai haver, não uma resistência, porque é um traço cultural, mas faz parte da evolução da sociedade. Eu acho que o posicionamento externado pela população indica essa evolução. Comentário do senhor, doutor Silvio, sobre a fala popular. Eu pergunto para o senhor quais são os argumentos favoráveis à lei. Eu penso igualmente ao doutor Carlos, talvez nem todos tenham sido sinceros, mas teve uma fala em especial que me chamou muita atenção, que é o que eu acho que efetivamente seria
de maior eficácia, que os pais têm que educar com exemplo. O exemplo da violência vai gerar mais violência fora de casa. Então, é o bom exemplo dos pais é que vai efetivamente criar o impacto na criança, no sentido de educar. Então o senhor acha, por exemplo, que repreensão de filhos com palmadas é costume que precisa ser superado? Eu acho que nós temos, meu pensamento é que nós temos outras formas de educar. A palmada realmente, e aí talvez a lei nem puna tanto a palmada, aquela palmadinha do pai com o sentido de repreender, mas o castigo físico, o uso da força física, né, que a lei vem realmente repreender. Meu pensamento é que seria realmente desnecessário, mas não sei se todas as famílias vão comungar desse pensamento. Penso que a lei, como o doutor Carlos bem colocou, vai trazer um constrangimento, vai ter um reflexo positivo que eu acho que tende a cair esse índice de violência. Doutor Carlos Eduardo, o histórico desse costume antigo chega a mostrar mais resultados positivos ou negativos? Eu acredito que violência sempre gera resultados negativos. Eu nunca vi um ato de violência resultar em positividade. Por exemplo, vingança. Eu nunca vi vingança satisfazer alguém. Na verdade, só um exemplo. Assim como eu não vejo como você agredir alguém, você bater em alguém, ainda que você entenda que de forma justificada isso possa trazer algum benefício. A não ser criar um indivíduo, uma criança, que no futuro vai se sentir no direito ou na obrigação de criar o filho dele da mesma forma, repetindo a violência, repetindo aquele ato. Mas, doutor, se a gente conhece tanta gente, né, que já afirma que já apanhou dos pais, que isso não influiu em nada, que hoje se tornam grandes seres humanos, que não afetou em nada, como é que é fazer esse contraponto? Doutor Carlos, diferentemente do doutor Carlos, eu já fui um menino muito levado. Eu levei muita palmada. Mas quero dizer o seguinte, os bons exemplos dos meus pais superaram em muito aquelas palmadinhas que levei, e eu acho que os grandes homens que existem, que possam ter recebido, quando criança, algum castigo imoderado, certamente pegaram dos pais os melhores exemplos. Para eles, esses exemplos positivos falaram muito mais alto do que talvez o castigo que receberam. Mas a pergunta é a seguinte, bater educa ou não educa? A palmada, no caso. Palmada pedagógica, como eles falam. Doutor Carlos Eduardo. A gente costuma dizer que em direito tudo depende. Né? Mas a lei é muito subjetiva. Mas, né, como o doutor Silvio colocou, eu queria fazer uma observação que eu tenho certeza, né, pelo pouco que conversei agora há pouco com o doutor Silvio, por ver que conheço, né, parentes do doutor Silvio, eu posso dizer o seguinte, na família, quando prevalece o amor, pequenos erros, como uma palmada, não vão desvirtuar, não vão modificar o caráter. Mas se você tem uma família desestruturada, aonde o pai e a mãe, sem a estrutura necessária, ainda agride o filho, o que vai ter de bom, o que vai ter de positivo? Só fica o negativo, né? Não é? Mas eles falam que a criança gosta de testar o limite dos pais. Mas quem não gosta? Mas eu digo assim, com a lei, as crianças não vão se sentir livres para testar esse limite dos pais constantemente. O que o senhor acha, doutor Silvio? Acho que os pais têm outros mecanismos de educação para repreender, quando necessário. De fato, tem criança que extrapola todos os limites, às vezes até o limite da paciência dos pais. Mas aí os pais terão que ter o entendimento de que ali está uma criança, saber conviver com isso e tentar, diante da situação, contornar com os outros meios, talvez um castigo não físico, né, proibir de assistir televisão, de tomar um sorvete. A gente vê tanto hoje na TV aqueles outras programas Super Nanny, né? Isso. Oferecem tantas opções, né, de você educar, de você orientar, impor limites. Acho que o problema, acho que a palavra é impor limites. Eu acho que isso que é a dificuldade. E alguns, né, criticam a intervenção do Estado, né, do Estado estar interferindo na família. Vamos falar sobre a intervenção do Estado no próximo bloco? Perfeito. Que essa acho que é o ponto nevrálgico, nervoso da discussão, a intervenção do Estado no poder familiar. Tá certo? Perfeito. Dentro de instantes, o Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos. O Via Justiça de hoje e a Lei da Palmada, que já está em vigor no Brasil. Participam do programa o juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, da Primeira Vara de Família e Sucessões de Sete Lagoas, e o presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, Silvio Augusto Tarabal Coutinho. Vamos abrir esse bloco com a opinião da presidente
do Comitê de Saúde Mental da Sociedade Mineira de Pediatria, a doutora Ana Maria Costa da Silva Lopes, sobre os castigos físicos. Toda vez que você utiliza um castigo físico, é porque a argumentação pela palavra falhou. A partir do momento que eu não ensino a criança a introdução da palavra, da resolução dos conflitos que os pais, os educadores têm com a criança via a palavra, eu vou estar ensinando a ela que a via de resolução de conflito é um tapa, é um beliscão. E, habitualmente, essas crianças vão repetirem, né, esse comportamento na escola, nos outros ambientes sociais, trazendo aí toda uma raiz, né, uma das raízes, né, do processo de violência que se instaura na sociedade como um todo. Doutor Carlos Eduardo, o senhor comente a fala da médica e pergunta ao senhor o que os pais podem e o que os pais não podem fazer a partir da lei. Bom, acho que como, né, foi exposto, a questão da violência só gera, né, mais violência. Eu acho que o que deve prevalecer é bom senso. É lógico que bom senso cada um tem o seu. Mas eu digo o seguinte, todos nós, né, já tivemos a oportunidade de estar em eventos públicos onde a criança às vezes deixa um copo cair sobre a mesa, às vezes pega um doce no aniversário antes da hora e o pai dá um tapa na criança. Aquilo criou um constrangimento em quem estava ali e em quem viu. Então eu acho que esse limite a própria sociedade vai ter que saber impor. Então, aquilo que gera constrangimento, aquilo que colocou as crianças numa situação humilhante, é uma questão que vai depender do meio social onde ela está inserida. Porque é lógico que a criança que foi agredida, que foi humilhada, a se chegar ao Conselho Tutelar essa notícia, alguém vai ter que acionar o Conselho Tutelar. Então, vai depender do meio onde ela vive. Então, como eu disse, é uma questão subjetiva e vai depender da prática. Caso a caso. O senhor acha, o senhor como juiz, que essas subjetividades que estão na lei, né, como o significado da palavra humilhar, né, poderão dar muito trabalho para o magistrado em ter que definir essas subjetividades? Olha, eu até, a princípio, eu acho que é uma tendência de acréscimo no volume de serviço. Até mesmo porque eu acho que os conselheiros tutelares vão se entusiasmar demais. Eu acho que vai haver excesso, né, mas depois tende-se a se ter uma acomodação. E como já foi dito aqui, sinceramente, nós já temos legislações suficientes para atender a questão. A lei, ela meio que chove no molhado, né, e explicita um pouco mais. Tem o grande mérito de trazer à tona a discussão. Então, a princípio, eu acredito que nós vamos ter um excesso de demanda, sim, mas tudo tende à acomodação e o reflexo social a curto e médio prazo vai ser muito bom. Doutor, o senhor temeria, vamos dizer assim, esse poder subjetivo que passa a ter o Conselho Tutelar a partir da lei? Não, eu até não tenho temor não, Carlos. Eu penso é que os conselheiros eles terão, de agora em diante, que ter uma preparação muito boa, saber realmente identificar as denúncias que chegarem ao Conselho, no sentido de efetivamente trazer à tona uma situação real, e aquelas que, infelizmente, a gente sabe que ocorre que pais e mães, enfim, talvez num litígio familiar, disputa de guarda, etc., vão criar para poder realmente utilizar a lei em seu benefício. Então, o conselheiro terá que estar bem preparado para poder identificar essa situação e tomar as medidas corretas de acordo com cada caso. Há a possibilidade de denuncismo? Sim, eu acredito até que essa publicidade que a lei está ganhando, né, toda essa veiculação na mídia, isso infelizmente vai trazer à tona várias denúncias, muitas infundadas e até mesmo de desconhecimento, né? A pessoa que acha que está fazendo a denúncia da forma correta, mas efetivamente está utilizando o meio para que talvez seja superior àquela situação de fato verdadeira. E agora a gente entra naquele ponto nevrálgico da discussão, né, que é a intervenção do poder estatal no poder familiar. Por que o Estado está cada vez mais entrando em decisões que caberiam, em tese, somente às famílias? Eu queria brevemente, de forma bem sintética, fazer duas observações. A primeira é de que me causa espécie no Brasil se discutir intervenção estatal em questões privadas, em questões familiares. Eu acho que se nós estivéssemos falando dos Estados Unidos da América, onde lá sim existe uma cultura diferente, né, onde o indivíduo se faz por conta própria, né, mas o Brasil, desde que foi criado, o público e o privado sempre se misturaram. Né? Não é exatamente o tema, mas nós
o povo quer Bolsa Família, o povo quer Bolsa Escola, o povo quer Bolsa Piscina, mas não vai admitir que o Estado interfira, que o Estado, num caso, dê uma sugestão ou indique como se deve criar uma criança. Então, eu acho que, nesse caso, é necessária a intervenção estatal, sim, e não acho que é um caso que deva causar tanta estranheza no Brasil, porque, como eu volto a dizer, no Brasil o público e o privado se confundem muito. E o senhor, doutor Silva, concorda com o doutor Carlos Eduardo? Concordo. Também acho que está, de repente, havendo uma supervalorização da questão da intervenção estatal. O Estado já intervém normatizando. A simples normatização já é uma intervenção estatal. Quando no direito de família se pensa em diminuir a intervenção estatal, é no âmbito da relação familiar, ali marido e mulher, economia doméstica, como é que eles vão dirigir o casamento, planejamento familiar. Agora, questão que diz respeito a tomar conta do direito do cidadão, o Estado tem que normatizar, quer dizer, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já traz isso desde 1990, enfim. Está havendo uma regularização do que já estava regulamentado. Talvez a lei seja mais específica, mas essa intervenção estatal já existe desde a Constituição de 88, quando se consagrou o princípio da proteção integral. E outra coisa que eu queria ressaltar, que nós juízes, né, enfrentamos diariamente, principalmente quem mexe na área de família, infância e juventude. O pai chega simplesmente para o juiz e fala, o menino está aqui, eu não sei o que fazer com ele. A princípio, a reação é a seguinte, se o pai não sabe o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou levá-lo para minha casa? Eu vou criar? Eu vou educar? Quer dizer, a população, quando aperta para o lado dela, ela vai até o Estado exigir uma solução. E quando o Estado normatiza, ela vai dizer que está havendo, né, um excesso. Infelizmente, eu acho que outra questão também que é importante ver, que eu acho que não a falha da lei, mas um problema que nós temos no Brasil é de excesso de legislação e de falta de estrutura. Porque, sinceramente, eu não acredito que os conselhos tutelares terão condições de aplicar a lei. Sim. E vou dizer até mais, Carlos. A questão do castigo imoderado já existe. Já existe desde o Código de 1916. Então, quer dizer, o Estado já limita o castigo, já limitava o castigo imoderado. Então, quer dizer, está limitando um pouco mais, agora o termo é o uso da força física, mas é uma intervenção, como o doutor Carlos falou, que chove no molhado. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje sobre a Lei da Palmada. Participando do programa, o juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, da Primeira Vara de Família e Sucessões de Sete Lagoas, e o presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, Silvio Augusto Tarabal Coutinho. Doutor Carlos Eduardo, a lei prevê punições como um direito penal, vamos dizer assim? Bom, a lei ela não estabelece punições de caráter criminal. Na verdade, ela estabelece o quê? Ela estabelece a forma de advertência ao pai, né, que seria uma forma mais branda, e, em sendo necessário, o quê? A lei ela visa trazer solução para aquela família que está desestabilizada. Então, é o quê? Você propiciar um tratamento psiquiátrico, psicológico, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, é você tentar resolver aquele problema familiar. Nesse aspecto é que eu digo que o espírito da lei é bom. Né? Agora, a questão criminal, a gente já tem ela disciplinada há muitos anos pelo Código Penal, está lá no artigo 136, que são os maus tratos. Ali se fala em crime. Né? Então, propriamente, né, as alterações que nós temos aí no artigo 18, ela vai dizer mais propriamente de medidas, não paliativas, mas medidas recuperativas, saneadoras, né, da tentativa de você resolver o problema. Porque, como os senhores já disseram, isso está tudo na lei brasileira, né? Sim. A proteção do idoso, a proteção da criança contra essa violência. Então, o que se pergunta, qual o diferencial? Por que essa lei precisou ser editada? A meu ver, Carlos, é porque a criança e o adolescente, a cada vez mais, principalmente desde a Constituição de 88 e na década de 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é vista cada vez mais como um sujeito na relação familiar. Não mais um objeto, que era considerado um objeto, né? Não vamos dizer. Vamos dizer objeto, o termo é forte, mas os pais tinham autonomia completa sobre a criança e o adolescente. Então hoje mudou esse princípio. Hoje ele é visto mais como sujeito da relação.
Então ele tem os seus direitos, as suas obrigações enquanto filho, de respeito aos pais, etc. Mas ele tem também que ser respeitado enquanto ser humano. É da nossa sociedade, é da nossa evolução, talvez uma diminuição da intervenção estatal, aí vemos isso recentemente com a questão do divórcio, o termo da discussão de culpa e etc. Mas o Estado ainda precisa intervir, e está intervindo bem na questão da criança, para dar a ela essa proteção que hoje em dia, a meu ver, é o grande, vamos dizer assim, o fundamento dessa lei. Um jurista na área penal famoso, o professor Luiz Flávio Gomes, né, chegou a dizer que uma lei que não prevê punição, ela daria menos efeito ainda do que uma lei que prevê punição em termos de surtir recuperação. Como é que o senhor vê essa colocação do professor? Bom, é lógico que, né, o Luiz Flávio Gomes tem seus méritos, mas eu volto a dizer, eu acho que o grande mérito da legislação é de trazer à tona a discussão sobre o problema, porque, como ele mesmo disse, as normas já existiam, né? Já havia penalidades previstas, mas a violência continua. Então, se a violência continua, a sociedade precisa discutir o papel dela, precisa discutir o papel na relação familiar entre pais e filhos e se o Estado deve intervir ou não. Então, eu acho que esse é um mérito da lei. É lógico que no Brasil a gente tem leis casuísticas. Talvez infelizmente, na morte do menino Bernardo tenha sido desencadeadora, né, da aprovação rápida, né, da lei. Mas eu acho que só o fato de estarmos aqui hoje discutindo já é um grande avanço. Eu fiz uma anotação aqui, doutor Silvio, doutor Carlos Eduardo, da Bíblia, Provérbios 13, 24. Diz o seguinte, esse provérbio: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E aí eu pergunto para os senhores, a lei da palmada, ela foi corajosa em ir contra um princípio religioso de sabedoria, doutor Silvio? Sim, porque a linguagem religiosa ela é muito metafórica. Esse castigo, a meu ver, não é o castigo físico, né? O castigo aí é a forma de disciplinar com respeito, de exigir da criança e do adolescente que tenha o respeito com os pais, enfim. Há várias formas de educar, disciplinar e até mesmo de castigar sem o uso da força física, que é o que a lei tenta repreender. Doutor Carlos Eduardo, a lei da palmada, na opinião do senhor, ela fere os direitos dos pais de educarem seus filhos, podendo com isso ser considerada inconstitucional? Não, de forma alguma. Eu não vejo na Constituição nenhum dispositivo que possa garantir a alguém o direito de agredir a outrem de forma imoderada, de forma imotivada. Você tem, né, a legítima defesa, o estado de necessidade, né, mas você gratuitamente agredir alguém, ainda mais um menor, uma pessoa indefesa, um inimputável, qual a justificativa? Né? Então, eu não vejo na Constituição nenhuma guarida para que se discuta a inconstitucionalidade da norma. Estamos chegando ao final do programa, partindo para as considerações finais, começando pelo senhor, doutor Silvio. Bem, Carlos, o que eu quero dizer é que eu acho que a lei veio em boa hora, vem para trazer à tona a realidade. Muitas vezes as pessoas podem não querer enxergar, mas é uma realidade, há um abuso, sim. Talvez não da grande maioria, mas há abuso na relação pai e filho. E, principalmente, eu acho que no que tange ao direito nosso, dos pais que não agridem seus filhos, que não educam com violência, de não ver também uma criança ser, às vezes, espancada ou agredida em ambientes públicos. O senhor agora, doutor Carlos Eduardo. Bom, primeiro, eu acho que o importante é perceber que filho não é propriedade, filho é um presente, filho é uma dádiva de Deus, né? E aquilo que a gente ganha de presente, a gente cuida, e cuida da melhor forma possível. Então, eu tenho uma família feliz, sou feliz, e espero que nós possamos trazer, né, com discussões como essas de hoje, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.